A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Como é que está a qualidade da carne brasileira? Será que tem melhorado mesmo? Será que a nossa carne está naquele padrão internacional que a gente sempre tanto falou? Ah, a carne argentina é muito boa. Ah, a carne do Uruguai é maravilhosa. Ah, eu vou ter que trazer uma carne do Japão. E hoje, será que nós estamos mandando carne para o Japão? Será que nós estamos mandando carne para outros países? E será que a nossa carne está macia, com aquele marmoreio, com sabor maravilhoso? Porque o Brasil tem o boi a pasto, nós temos características diferentes de outros países. Vamos entender um pouco mais a respeito da nossa carne? Ano passado, aqui na Tecno Show comigo, eu tive o privilégio de conversar com a doutora Liliane Sugizawa. E hoje, que maravilha, ela está junto comigo de novo, tudo bem? Tudo jóia, Divino. Fiquei até emocionada com essa sua abertura, Que viu? isso! Melhor impossível. Não, e tem uma coisa, ano passado eu tava com o Shiro o Nishimura. Shiro Nishimura. Eles disseram, nós estamos com o Bira. Continuo muito bem acompanhada. Você tá muitíssimo bem acompanhado. Ô, Bira, mas que chapéu bonito, rapaz. Vim especialmente para a entrevista. Nem o Chiro tem um chapéu desse. Não. E o preço do Obrigado. chapéu desse, eu te falar uma coisa, viu? Dá pra comprar muita carne prêmio, né? Dava pra comprar muita carne prêmio. Você deixou comigo aqui os panfletos, né? Ano passado a gente falou do DGT Brasil. Eu gostaria que você explicasse novamente o que é o DGT Brasil. Tá jóia. DGT Brasil é uma filial, né, de uma empresa norte-americana chamada Designer Genes Technologies, que é tecnologia para desenhar genes em português, que desenvolve softwares que interpretam imagens de ultrassonografia de carcaça. Lá nos Estados Unidos, na matriz, a gente tem softwares específicos para bovinos, ovinos, suínos e aves, né? Acho que até o Bira nem sabe disso, mas se passa ultrassom para avaliar a carcaça do frango de corte e fazer o melhoramento para aumento da produção de carne e também marmoreio do frango de corte. Marmoreio do frango de corte. Exatamente, Divino. Por quê? Porque quanto mais a gente cresce qualquer espécie nossa, né, da zootecnia, de produção de carne, para aumento de musculosidade, tende que você tira a capacidade do animal de pôr gordura e principalmente tira a capacidade do animal de pôr marmoreio. Então a carne vai ficando seca. Lá nos Estados Unidos era bem frequente antigamente, em 2010 mais ou menos, que a suinocultura estava com muita produção de carne de suíno, mas carne muito seca, um lombo muito ressecado. Sei. E aí eles começaram a usar ultrassom para avaliar o marmoreio de suíno também, que dá muito trabalho. Que pensa, gente, prender um animal daquele tamanho que não para quieto por nada Não nesse para. mundo para fazer uma avaliação de ultrassom, para fazer seleção genética para marmoreio também, como a gente está fazendo aqui no Brasil. Nós aqui no Brasil, né, ficamos representando a DGT americana para toda a América do Sul. Nós somos especializados em bovinos de corte. Mas a nossa matriz americana ela já abrange todas as espécies. Como é que você entrou nessa de Ah, a ultrassonografia história é de bacana, carcaça? Divino. Eu sou de Botucatu, né, da Unesp de Botucatu. E lá na Unesp foi a primeira quebra de paradigma, o Bira vai lembrar disso, quando a gente abatia boi de 5 anos de idade no Brasil e achava lindo, a gente tinha um orgulho danado, né, da nossa pecuária, do boi sanfona, que entrava seca, perdia peso, vinha água, ganhava peso, e aquela tragédia, né, que nós éramos amadores. Botucatu foi a primeira a trazer um sistema intensivo de produção de bovino de corte, por meio de cruzamento e nutrição, e fazer o bovino super precoce, que eram os animais abatidos extremamente jovens, de 12 a 15 meses de idade, em confinamento, sem recria. E lá precisava do ultrassom, porque como que a gente ia determinar o ponto ótimo de abate, que precisava de acabamento para abater um animal jovem?
para a carne não ficar dura na indústria sem ultrassom. Não tinha como saber. Então, meus professores foram para os Estados Unidos, buscaram a tecnologia. Quando chegaram, não queriam passar ultrassom, porque passar ultrassom é ficar no curral, colocar a mão no boi, colocar a mão no óleo, coletar uma imagem o dia inteiro, né? No calor, no poeira. Então, eles treinaram uma estagiária específica, que era eu no caso, para fazer esse trabalho, e foi lá que tudo começou. A paixão A paixão aconteceu ali. começou ali. Eu queria ser nutricionista, mas depois que eu entendi de nutrição, Bira, eu entendi que a genética era importante. Então aí eu Olha fui para a só. genética, exatamente. Como é que a vida dá esses reveses, né? E a gente nem espera. às Exato, e a vezes, gente né? nem espera. Eu, de estagiária do ultrassom, né, que eu era uma serviçal lá do departamento, acabou virando minha especialidade, né? Depois, no doutorado, depois que eu estudei ultrassom de carcaça, eu quis me aprofundar em genômica de qualidade de carne, que daí olhar no DNA. Na época, não se falava nada em genômica, era muito área humana. Fui fazer as análises de genômica bovina lá na medicina da Unesp de Botucatu. E hoje se fala em genômica por qualquer motivo, né? Mas naquela época também não. Então eu me especializei na área de genética de qualidade de carne bovina, bem cedo, por causa da universidade. Você era meio disruptiva, então. Desde o já naquele início, tempo, né? Desde o início. Mas na verdade, eu sempre me incomodei que o Brasil é muito rico, né? Muito poderoso, mas Demais. faz muito pouco a lição de casa, né? Então a gente entrega, puxando para tua abertura, a gente entrega uma carne commodity que vale Isso, pouco é. no mercado internacional. E a gente tem um país com tanta bonança, com essa agricultura de precisão maravilhosa aqui, que na Tecnoshow comigo sai assim, tá no ar, né? E a gente não faz uma pecuária decente. Então a nossa carne é dura mesmo, vira comida de cachorro e de gato quando a gente exporta para muitos países. Então, assim, a gente tem que mudar, né? Tem que fazer um produto melhor. Esses dias eu entrevistei aqui, gente, assim, é que é tanta entrevista que vai lembrar o nome de todo mundo, né? Agora Sim. fugiu o nome aqui, mas eu entrevistei o senhor que tem um restaurante em São Paulo, que ele trabalha com carne de primeiríssima qualidade. Sim, Eu vou lembrar o nome. tá. Vou lembrar o nome. E ele falou, Divino, quando eu comecei o meu restaurante, 10% da carne que a gente conseguia comprar era brasileira, 90% era de Sim. fora. Hoje a gente trabalha com 100% da carne brasileira, altíssimo nível, Sim, sim. então ultra premium, negócio assim, fantástico. E a pergunta que eu fiz para ele foi essa, falei, cara, mas tem carne nesse nível no Brasil? Ele falou, Divino, tem. Hoje Tem muitos projetos fantásticos, Divina. Inclusive, de uns 5 anos para cá, isso popularizou demais, né? Porque o consumidor tá pedindo essa carne de qualidade. A gente brincava um pouco antes da entrevista sobre o Angus, né? O que foi o Angus no Brasil? O Angus provocou uma verdadeira revolução do consumidor, né, Bira? Porque como ele veio melhorado dos Estados Unidos, desde 1995 com ultrassonografia de carcaça, já chegou para nós aqui uma genética preparada para aumentar ganho de peso, aumentar a precocidade de abate, ou seja, usar Angus significava reduzir 6 meses a idade de abate dos seus animais, que isso é muito significativo na pecuária, né? E ainda dá uma carne macia. Tanto é que Angus é uma palavra de qualidade urbana, né? É uma referência urbana. Virou sinônimo de churrasco bom. Exatamente, Né? para qualquer pessoa. Então, assim, a chegada do Angus trabalhado fez toda essa movimentação de consumidor que começou a pressionar a cadeia, e também creio que a entrada do agricultor na pecuária também, que é já mais aberto à tecnologia, muito mais consciente de resultado, investimento e resultado, está fazendo essa mudança muito rápida. E aí, de 5 anos para cá, nós temos carne premium, sim, mas não passa de 1% do nosso rebanho, que não é nada, né? É nicho, né? É nicho, né? Temos muito a crescer ainda. Achei aqui, ó. Eu entrevistei o Silvio Lazzarini do Varanda. Nossa, pioneiríssimo na carne de qualidade, na carne premium. Nossa, foi. Ele continua e ele tem feito entrevistas mostrando a evolução da carne de qualidade no Brasil no tempo, que é muito bacana de ver. Muito bom. E como é que você conheceu a doutora Liliane, Obira? Eu conheci a doutora Liliane através de amigos em comum e da necessidade da gente fazer as avaliações aqui no Centro Tecnológico.
eu precisei fazer umas avaliações, porque nessas avaliações nossas aqui, a gente prima por consolidar o máximo de variáveis, de dados que a gente puder. Certo. E a gente fazia algumas avaliações, mas eu queria enxergar o animal por dentro também. E a gente fazia algumas estratégias nutricionais que impactavam no ganho médio diário. Os animais ganhavam mais peso. Mas quanto que ganha mais? Quanto que isso aí realmente é de carcaça? Quanto que isso aí não é peso visceral? Que na hora que o animal for abatido, isso aí vai sair. O produtor não vai ser remunerado por isso aí. E na época, lá para 2020, 2021, quando nós começamos a parceria, nessas primeiras avaliações era justamente de estratégias nutricionais que eram feitas antes do confinamento, e a gente queria ver se isso tinha impacto lá dentro do confinamento. Por exemplo, eu dar uma nutrição melhor para esses animais no pré-confinamento, vale a pena ou não? Eu imaginava que sim, mas eu não tinha um número. Certo. Aí o que nós pegamos? Pegamos 2 grupos de animais, demos um pasto e sal mineral para um grupo, e o outro grupo nós demos uma suplementação proteica energética de médio e alto consumo e pasto. Ou seja, ela teve um aporte nutricional muito melhor. Lá na frente, o que se espera? Esse grupo ganhou mais peso. Beleza, até aí a gente já imagina que vai ser isso aí. Mas quanto que representou isso aí? A área de olho de lombo desse grupo era 20% a 22% maior do que a do outro grupo. Ou seja, eu estava entregando para o confinamento um animal que tinha uma carcaça melhor. Não era só ganho de peso. Entendi. Então esses animais já entravam com peso corporal maior e com peso de carcaça maior. E que refletiu que esse animal entrou mais pesado e saiu mais pesado. E me permitiu falar, produtor, vale a pena se apostar na nutrição melhor? Porque animal que entra preparado no confinamento do ponto de vista de carcaça, ele vai te entregar uma carcaça melhor. Mesmo que lá dentro do confinamento ele tenha o mesmo ganho médio diário. Mas ele entrou melhor, ele vai sair melhor, uma carcaça de melhor qualidade. Com acabamento e musculosidade. Eu quero aproveitar que você falou do Angus. Todo Angus é esse top das galáxias mesmo ou não? O Angus americano acaba que sim, entendeu? Porque lá, como o americano ele é muito aberto à tecnologia e eles são muito referenciados, o que eles fazem, muito ligados ao mercado consumidor, né? Eles falam que bovino é para consumidor, não é para criador, né? Aqui no Brasil ainda a gente acha que produzir bovino é para o criador, né? Ele quer determinar o que ele quer fazer. Lá não, tá muito ligado ao consumidor. Então lá eles têm uma pressão enorme de ultrassonografia de carcaça do máximo da área de odilombo, que é isso que o Bira está falando. Quanto maior a área de odilombo contra filé do animal, maior a resposta dele no confinamento. O americano é tudo no confinamento, então investe horrores no confinamento, então melhor retorno no confinamento para ele, melhor. E o melhor marmoreio possível. Então lá a seleção é com esse foco fechado e eles seguem assim. Aqui no Brasil, como isso ainda não está popular, tem muito criador que vai no olho. Então nem todo Angus é bom. Né? Então, você pode encontrar no mercado alguns animais da raça Angus que não têm a qualidade esperada que você tem essa expectativa. E outra coisa, hoje Angus no Brasil é meio sangue Angus, né? A mãe é Nelore. E a mãe Nelore, ela realmente é desprovida de qualidade de carne. Nem precisava estar aqui falando isso, todo mundo já sabe disso, porque está comprando carne no mercado todo dia, está comprando no açougue e não vê marmoreio, não vê carne macia com frequência. E aí a mãe Nelore rouba o pouco da genética do Angus, que talvez não era tão boa, e entrega um produto comum. Então, assim, Angus virou um sinônimo, empurrou a cadeia do consumidor para carne de qualidade, porque fez com que ele conhecesse uma carne macia. Mas nem todo Angus é ruim, é bom. E assim como nem todo Nelore é ruim. Ano passado a gente estava aqui com o Chiro. Isso. O Chiro é o maior selecionador aí de Nelore de qualidade, com alta área de odilombo e marmoreio, né? E ele está hoje democratizando aí genética de Nelore de altíssimo marmoreio para todo o país, né? Então, Nossa, existe uma exceção. Quando você falou, eu lembrei de um pecuarista que eu conversei com ele. Recentemente fui na fazenda dele, por um outro motivo e tal. E eu falei, você tem só Nelore? Ele falou, não, tem Nelore e Angus, lá, os pretinhos lá, não sei o que e tal. E ele falou exatamente isso. Eu falei, como é que você faz aí? Ele falou, tem as fêmeas Nelore aí, que não é muito boa nem nada e tal, mas aí eu ponho, né, o óvulo ali e tal, não sei o que, como é que fala, gente, quando você põe o... Transferência de embrião? Embrião. Né, embrião. Eu ponho lá e tal, mas assim, é como se fosse assim, cara, não interessa se a mãe é boa ou não. Eu tô colocando um embrião bom, então Sim. vai sair coisa boa.
Sim. sabe? Barriga de eu aluguel, já tô né? colocando a Barriga de genética. aluguel. Barriga de Já tá aluguel. pronta a genética. Nesse caso Então, aí. assim, é bem interessante isso aí. Agora, eu te falar uma coisa: o americano pode ser bom para produzir carne, mas para fazer churrasco, já com um churrasco ruim lá, viu? Então, é que existe uma diferença. Na verdade, eles são muito bons selecionadores. Hoje eles têm metade do nosso rebanho e até esse ano passado eles produziam mais carne, entregavam mais carne que nós. Esse ano passado nós chegamos ali, colamos neles e passamos por um pouquinho. Tudo tende a dizer que a gente vai voltar para a segunda posição esse ano de novo. É mesmo? Então eles são melhores, são mais eficientes, mais produtivos. O problema lá, Divino, que você sente falta, eu vou falar o que que é. É um animal extremamente jovem, com 18 meses está batido. É uma carne que foi totalmente desenvolvida sob um sistema de confinamento, não teve nada de pasto na vida, praticamente o pouco pasto é no nascimento, depois vem neve e aquilo já se perde. E aí tem marmoreio, mas não tem sabor. E você, como um bom goiano, está acostumado com carne de sabor. Nossa E aí sente falta. Por isso que nos Senhora. Estados Unidos é bem comum você comer aquele steak maravilhoso, macio, suculento, mas cheio de pimenta, para dar um sabor na carne, porque ela é sonsa. Para nós, brasileiros, acostumados com uma carne de pasto, né? Mas carne de pasto é atributo de glamour, porque só o Brasil pode produzir carne de pasto no mundo, né? E olha que bacana, além do marmoreio vindo do pasto, dá esse sabor que você sabe que é incrível e que o americano referencia, o europeu e o japonês também. Esse marmoreio do pasto é ômega 3 puro, é saúde humana. Sério? Então, além de ser bom, macio, suculento, saboroso, ainda faz bem pra saúde. Então não entopa as veias do coração, não? De jeito nenhum. Olha, derrubando mito, Bira. Faz super bem. Marmoreio é remédio. Marmoreio é que nem tomar ômega 3. Quer dizer que aquela pessoa que vai pegando aquela gordurinha e deixando de lado ali, porque vai entupir as veias do coração. Normalmente você tira a gordura subcutânea, né? A gordura da picanha, a gordura do contrafilé, que é um pouquinho mais saturada. Aquela Mas não lá- faz mal, não. Não faz. Mas Posso comer, então? pode. Mas se você quiser tirar aquela, você pode tirar. Mas o Mas é bom marmoreio. demais. Então, mas o marmoreio, que é aquela gordura entremeada, Entremeada o na carne. rajadinho, É, o o rajadinho. rajadinho, aquele é remédio. Ele faz muito Ai, bem. ai. E olha que bacana, Divino, quando você pega uma carne marmorizada, só para você entender, você vai levar ela lá na sua churrasqueira, você deixa ela lá do seu lado. De repente você olha, cadê o marmoreio? Sumiu, né? Porque ele na temperatura ambiente, ele deixa de ser sólido, ele fica líquido. Aham. Porque ele é insaturado, que dá esse sabor selvagem e dá esse ômega 3. A gordura de acabamento, que é aquela gordura do contrafilé e da picanha, não. Você pode deixar ela ali do lado, ela não derrete, entendeu? Se você for optar por tirar a gordura, tira a de acabamento, mas ela também não faz mal, tá? Isso é mito. Tá? Só para algumas pessoas que realmente têm alguma sensibilidade, algum problema mais grave, mas é uma quantidade mínima de pessoas que tem esse problema. Eu resolvi fazer uma viagem para o Uruguai de carro, Aham. Uruguai e Argentina. Aí um amigo meu falou, você vai passar aqui em casa no Rio Grande do Sul, que eu vou te mostrar o que é o churrasco que você vai comer. E eu falei, boa, né? Passei, realmente eu fui para a cidade Sim. dele lá, né? Liliane, quando eu vi ele colocar aquela carne, ele falou, essa carne que eu escolhi e tal, né? E fez toda aquela propaganda. Eu achei esquisito, porque Por ele pegou quê? aquela carne dessa grossura, colocou lá, não colocou nada em cima, não colocou um sal, não colocou um... Bom, deixa eu ver, né? De repente ele foi lá, pegou aquela carne, cortou, foi lá, pegou um salzinho, jogou por cima, tá pronto. Quando você provou? Meu Deus do céu, que É. uma coisa maravilhosa, porque não precisava de ter colocado nada. um monte de ervas com não sei o quê, sabe aquela coisa toda? Não. Não precisou de nada daquilo, a carne estava deliciosa, estava suculenta, estava maravilhosa. Então, você pegou um exemplo maravilhoso para nós todos. O Uruguai é um sistema muito parecido com o do Brasil, só que tem as raças europeias lá. Mas o Uruguai faz o sistema todo de criação a pasto e terminação em confinamento, de 90 a 120 dias. O marmoreio do Uruguai é 3. O do Brasil é 1,5. Por isso que a carne do Uruguai ela é tão encantadora para nós, porque é o dobro do marmoreio que você está acostumado a comer na sua vida inteira. Por isso você ficou tão impressionado e por isso que a carne do Uruguai tem portas abertas em qualquer lugar do mundo, inclusive no Japão, como uma carne de valor agregado. Marmoreio 3, Divina, é só usar o touro. Você já faz marmoreio 3. Você entende? E Que o por Brasil- que não faz? O Bira pode quê? responder. Eu acho Bira, que o responde pra responde. nós. Por que, Bira? Ainda tem muita dificuldade nessa aceitação de tecnologia, Divino. Demais. Mas por que, Bira? Você que vive na É. ponta lá, fazendo a pesquisa, que tá falando com o sim. pecuarista, explica por quê. Uma parte ainda esbarra em questões culturais, viu, Divino? Infelizmente, né?
Essa velocidade de retorno econômico que tem mais demorada na pecuária também auxilia ao produtor, ao pecuarista, ser mais resistente com a adoção de tecnologias. Você vê, vamos pegar uma etapa anterior da ultrassonografia. Pesagem de animais. Hoje nem 20% das propriedades de pecuária tem balança, ou seja, o boi comercializado é vendido, comprado, ou vendido no olho. Eu entrevistei o pessoal do Toledo aqui, eles falaram exatamente isso. Você vai no supermercado, você compra uma carne. O cara vai falar assim, ó, pode ir lá e pagar que tem 10 quilos de carne, pode confiar. Você paga? Não. Então por que o pecuarista vai no olho? Exatamente. Então são vários pontos, né? Mas as ferramentas estão aí, são fáceis. A adoção de tecnologia depende, o conhecimento é um insumo baratíssimo, é de graça praticamente, né? E gasta um pouquinho de queima de fosfato cerebral da pessoa adotar aquilo ali, pegar aquele conhecimento e colocar em prática. Se você mudar o acasalamento do touro e fizer manejo, você já sai de um patamar de qualidade lá na frente. Exatamente. É só isso que o Bira falou. Usar o touro certo e dar um manejo adequado de criação, a gente produz a carne do Uruguai, numa geração. Assim, é tão simples que fica até complicado para o povo entender, né? Acho que tá todo mundo esperando uma receita mágica elaborada, um produto que vai mudar tudo, mas não é. É super simples, é só entender. Vou usar a palavra que eu usei para você lá atrás. Tá todo mundo esperando algo disruptivo. Exato, né? exato. E é bem simplesinho, divino. E aí a gente começa a adentrar mercados de valor, né? Porque hoje o Brasil, o que acontece? O Brasil participa de todas as feiras de carne, faz um trabalho magnífico, abre um monte de mercado, mas entrega commodity, entrega carne barata, né? Quando os Estados Unidos, com a mesma tonelada, está entregando pelo dobro de preço e está tendo briga pela carne americana, né? Japonesa eu não vou nem falar, porque eles basicamente consomem quase tudo. E o pouco que exporta é preço de ouro, né? Não é nem competitivo, né? Nossa, não vamos nem conversar. Caro, muito caro. Mas nós estamos falando de um processo bem simples, que é o que o Bira falou. Usa o sêmen, que é um insumo de 15, 18, 20 reais, que seja 20 De um reais. sêmen bom, né? De um sêmen bom, de um touro lá da Fazenda Araponga, do Shiro Nishimura, né? Que é um trabalho, ali sim é um trabalho disruptivo, né? Que ele construiu um Nelore que se processa por dentro, que nem um Angus. E usa esse sêmen, dá um manejo de nutrição adequado, que a Comigo tá aí com todos os suportes de alimentação e de bem-estar e todas as técnicas, estratégias. O Bira tá aqui o ano inteiro. O Bira tá aqui o né? ano todo para dar o melhor custo-benefício, né, Bira? Não é botar comida para todo mundo, não, porque nem todo mundo responde, né? A gente usa ultrassom até para tirar boi ladrão do processo. E você já faz carne de qualidade. O que é boi ladrão? Boi ladrão é o boi que você vai dar comida e o bichinho não vai te dar nada, só vai roubar o seu dinheiro. Essa é a expressão, Essa é a expressão. É aquele animal, divino, que você não sabe, mas que ele não tem contrafilé de resposta. Você vai dar comida, ele vai encher o bucho dele e quando você abater, o coitadinho não vira nada, só prejuízo, entendeu? Meu E Deus tem do muitos céu. deles. E tem muito, porque tem muito filho de boi de boiada. De boi de boiada. E boi de boiada é boi ladrão. E aí a pessoa não tem a conta, acha que o frigorífico roubou. Também tem isso, né, Bira? Esses mitos. Esse mito que o frigorífico sempre rouba, né? E aí, fui roubado, não que o meu boi era ruim, né? Então tem muita coisa para mudar. Mas graças a Deus as coisas estão começando a caminhar pelo consumidor. Quando você falou de 1% dessa carne de extrema qualidade, eu fiquei preocupado, porque 99% é ruim. Cara, imagina se você aumenta mais 4%, quer dizer, né, vamos para 5%, já daria um salto grandioso. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Ó, nós não produzimos carne de qualidade suficiente para o nosso mercado interno. A gente tem que comprar da Argentina, do Uruguai, da Austrália e dos Estados Unidos. Agora, você falou do produtor rural, do lavorista se tornando pecuarista. Esse é o melhor dos mundos. Tem sido um fenômeno que tem acontecido, né? Positivo. O pessoal já tem terra ali e tal, já começa a fazer uma integração, né? Já começa a dar uma melhorada. E esse tem a cabeça mais aberta? Tem. Graças a Deus, por ele já vir desse ecossistema da agricultura, que é extremamente alta pressão, né? Com muito investimento e muito risco. Risco alto. Ele já vem muito aberto. Ele já vem disposto, quando você oferece uma tecnologia dessa, que é tão simples, a investir e a tirar os animais ladrões do sistema, né? Então, se ele vai para a cria, ele já entende que ali ele vai produzir um produto que vale mais lá na frente. Divino, nós estamos falando de uma carne que lá na frente o consumidor, que é o nosso cliente, é o consumidor, né? Sim. Não é o frigorífico, é o consumidor. Está disposto a pagar 50% mais caro e não tem produto.
Olha só, quem se atentar e construir essa carne, não tem como dar errado lá na frente. Quer dizer, não tem que inventar o mercado já está Já aí, ele já existe, existe, tá ele já está sendo- pedindo, pelo amor de Deus, me entrega esse produto. Exato. E está sendo suprido por outras pessoas, por outros players fora do Brasil, que não estão fazendo nada demais, a não ser ter um trabalho de genética mais apurado para qualidade de carne. Ô Bira, quais são os argumentos que você usa com os pecuaristas aqui da nossa região para que ele possa entender e querer adotar tecnologias como essas? O primeiro que eu vejo assim, como grande chamativo, a Liliane falou muito bem da carne de qualidade. Uhum. Mas para o produtor, o comum mesmo, né, das fazendas comerciais, é tirar esse boi ladrão. Uhum. Toda fazenda, todo lote de bovino tem cabeceira meio fundo. Todo lote. Você fala com 100 produtores, os 100 vão falar a mesma coisa. Uhum. Por que não tirar esse fundo? Por que não tirar um meio, ficar só com as cabeceiras? É, exatamente. Aí você faz um investimento no sêmen de boa qualidade, mas você não selecionou as vacas. 50% dessa genética do filho vem da vaca. Se a vaca não for selecionada, nesse lote vai ter cabeceira e meio fundo de novo. Uhum. Agora, Cada seleciona as vacas, seleciona o touro, escolhe dirigido, direcionado a esse acasalamento, muito dificilmente você vai ter fundo nesse lote. Esse é o primeiro passo. E esse boi ladrão também, você vai investir nele, um pacote tecnológico sanitário, uma vacina de alto valor agregado. Você vai usar os produtos tecnológicos da Comigo, vai usar aditivos de excelente qualidade, infraestrutura, funcionários, seu operacional, tudo para um boi que vai no confinamento vai te entregar 1,2 kg. E o outro está ganhando 1,8 kg, entregando quase 1,2 kg de carcaça, 1,1 kg de carcaça, o outro está dando 1,2 kg de GMD. Porque esse animal está roubando seu lucro. Por que você vai investir nesse animal se você tem condições de identificá-lo lá no início do processo? Aí depois o pecuarista vai ficar preocupado com o preço da Da arroba. arroba. Né? E tem muita gente lá dentro do sistema que está roubando esse lucro aí. Eu contei aqui, eu conversando com um pecuarista, ele falou assim, ó, eu só vou ganhar dinheiro o dia que a arroba estiver acima de R$ 500. Não, tá perdido, né? Esse Não tá é bem fora assim. do mercado. Tá fora do mercado, mercado. porque a gente não controla o mundo mais, Não, né? não, Tem que controlar acabou. o nosso cenário, né? E ser o mais eficiente possível. É, a prova disso aconteceu na agricultura recentemente. aí, né? Exatamente, Aí, exatamente. Divino, complementando essa pergunta sua, nos nossos dados aqui, a gente, além de avaliar, comparar os tratamentos que a gente submete à pesquisa, eu pego esse banco de dados e faço uma análise que chama de correlação. É um desenho matemático, um modelo matemático. Você estima quanto que uma variável varia em função da outra. Ela se altera, né? Inversamente ou diretamente proporcional. E essas características de carcaça, por exemplo, a área de olho de lombo, quanto maior a área de olho de lombo, melhor é o desempenho. Todo boi que tem, ou 99% dos bois que tem maior AOL, eles têm maior desempenho. Tem maior peso de carcaça quente, tem maior peso de carcaça fria, tem melhor eficiência alimentar e melhor conversão alimentar. Para fazer essa ultrassonografia de carcaça, é muito complexo? É muito caro? Não, é assim, ó, o que é o pré-requisito, né? É que a fazenda tenha um tronco de contenção, porque eu preciso que o animal fique imóvel, porque é um ultrassom que nem o ultrassom que a gente está acostumado a ver nos consultórios médicos, mas com aparato específico, né? E a identificação individual, porque aquela informação daquele animal, ela é única, né? E a gente precisa saber que aquele animal que deu aquele resultado, o que a gente vai fazer com ele? Se vai encurtar o tempo de comida, vai aumentar o tempo de comida, ou se vai multiplicar ele com um determinado acasalamento, enfim. A gente precisa ter essas duas premissas, né? Tronco e identificação Só individual. Só isso. E aí você vai lá, o técnico que vai à fazenda, então assim, possibilita você, não tem nenhuma dificuldade, né? Você faz o agendamento, a equipe vai lá, faz o mapeamento de todo o seu rebanho e já dá os direcionamentos. O custo, Divino, eu acho bem acessível. Eu vou ser bem franca aqui com você. Você vai avaliar esse animal uma vez na vida e vai custar, em média, tá? Porque varia. Quanto mais você faz, mais barato fica. Mas, em média, R$60 por cabeça, uma vez na vida do animal, e você já direciona. Se for matriz, o touro perfeito para ela te dar o melhor bezerro possível e a fêmea mais fértil. E se for para engorda, você tirar um boi ladrão do sistema e economizar comida no boi bom. Então, assim, é bem acessível. É uma ferramenta que você consegue avaliar 300 animais por dia. 300. 300. É muito rápido, é muito tecnológico. Entendeu? E te dá uma série de informações, né, Bira? Muito. Que é a pecuária de precisão. Na verdade, é uma ferramenta de gestão, só que gestão da biologia dos animais.
Bom, você tem uma palestra Amanhã. na feira e você vai falar o que para o pessoal que... O que o pessoal quer ouvir de você? Como é que eles ganham mais arrobas? Sem fazer nada. Mas eu vou falar que vai ter que fazer alguma coisinha. Sem fazer nada. Mas não o tem que eles jeito, querem né? ouvir é isso. Como é que eu ganho dinheiro sem trabalhar? Exato, exato. Como que tem almoço grátis? Mas É, isso não tem, né? né? Ainda Não não tem. inventaram, não. Mas de qualquer forma, Divina, a resposta é boa também, né? Porque é fazer pequenas coisas, o arroz feijão bem feito, né? Não é nenhuma mudança drástica, nenhuma superalimentação, nenhuma super tecnificação do seu rebanho que vai mudar o seu resultado. Às vezes é o conhecimento do touro certo, com uma estratégia nutricional adequada que a Comigo já disponibiliza, você vai ter muito mais retorno. Bacana. Vai ser sobre isso. Você acha que se a gente se encontrar daqui um ano, na próxima Tecno Show, a gente vai ter assunto para falar? Ah, vai. É. Vai. Sabe por quê? O céu é o limite pro Brasil, né? Uhum. Aqui a gente consegue produzir tudo que você quiser, na hora que você quiser, para o mercado mais alto nível que você quiser. Então, a ultrassonografia ela não é estática. Você vai melhorando, o Nelore já está num nível de marmoreio que chega próximo do Wagyu, lá do Japão, que levou 100 anos para fazer. Você tá falando, vai ficar gravado, hein? Tô falando. Vai ficar gravado, já tá gravado. Então, já tá gravado e você pode me cobrar. Então, você imagina se o Nelore, que era a 5ª divisão do campeonato, já tá batalhando ali na Champions League, imagina o que nós vamos ter para falar. Quanto custa 1 quilo desse Wagyu aí? Ó, nós tivemos a grata surpresa de um projeto nosso de acasalamento dirigido, onde eu passei ultrassom na mãe, que era meio sangue Angus, e escolhi só as de excelência de marmoreio. Coloquei o sêmen de um Wagyu excelente de marmoreio num sistema ótimo de alimentação, tá? Tudo é ótimo. A mãe é ótima, escolhida, o pai é ótimo, o sistema é ótimo. Quando ele foi abatido, ele foi avaliado pela mesma régua do Japão e recebeu a nota A5, que é a nota máxima do Japão. Esse cliente meu tá vendendo o quilo da carne por R$880 em São Paulo. Eita. Então, para você ver que o céu é o limite, porque tem mercado para esse produto. Essa carne deve estar lá no varanda, lá. Não sei te dizer onde tá, mas eu tentei comprar, Divino, e não dei conta. Conseguiu, Não consegui. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos deixar marcado. Aproveitar que o Bira tá aqui de testemunha. Eu venho e trago uma carne. Você vem... Ô, Divino, olha aí. Não a de R$880 do quilo. Não. Essa nem eu cheguei Eu perto. também, eu nem tenho capacidade de avaliar essa carne toda. Olha, você é simpaticíssima, além Obrigada. de competente, de falar bem. É uma pena que eu não vou poder estar na sua palestra, porque eu estou gravando aqui meio diretão, mas eu tenho certeza Mas que... eu volto ano que vem. Eu tenho certeza Já sou que da casa, né, muitas vida? Já é de mentes, casa. muitas mentes serão, assim, você vai mexer com a cabeça de muita gente ali, eu tenho certeza. Tomara. Vai. Sabe por quê, Divino? O que o Brasil merece, né? Merece. Com toda essa bonança, com todo esse profissionalismo, você vê o americano, né, que eu tenho muito contato por conta da tecnologia, as fazendas não têm inseminação, as fazendas não fazem transferência de embrião, tudo lá acontece, toda essa carne de excelência é por touro. E você sabe que um touro fica na fazenda até quando ele consegue trabalhar, senão o cara não troca, né? Então, ou seja, o melhoramento americano é muito mais lento que o que a gente pode aplicar aqui no Brasil. Eles têm uma neve desgraçada que a gente observa que é de um terror. É lindo de se ver pela televisão, né? Que é um terror. Quer dizer, tudo lá é contra produzir excelência. E eles estão no melhor patamar do mundo. E nós aqui com essa bonança toda, podemos escalar o melhor do mundo, atender o mundo inteiro com o padrão que o mundo exigir. Sol O mundo- demais, pasto Sol demais, demais. terra demais. Gente demais, uma gente boa, alegre e tal. Nós precisamos melhorar, né? Eu tenho uma teoria, Sim. e eu tenho falado para muita gente dessa teoria. Eu acho que o problema do brasileiro é justamente o excesso De coisas boas. de coisas boas. Fartura A gente, demais. assim, Deus foi tão caprichoso com a gente, foi tão generoso com a gente, deu tanto que a gente não dá valor. A gente não dá valor na água que a gente tem, não dá valor no vento que a gente tem, não dá valor no sol que a gente tem, não dá valor no Não sol dá que valor a pra gente tem. nada. A gente não dá valor nessas coisas que fazem com que a gente seja melhor. A gente poderia ser, não os campeões do mundo do futebol, mas ser os campeões do mundo A produção de alimento, né? do alimento de qualidade, mundo, né? de verdade, do melhor que se tem lá fora. Exato. Não,
Não somos. Então, Mas tá melhorando. Eu vou falar pra você o que os americanos me dizem, né? Que no começo da empresa eles vieram muito pro Brasil pra entender o nosso sistema e como que a ferramenta poderia ajudar. E eles me passaram uma seguinte impressão que eu acho que é bem real. Falaram, Liane, sabe qual é o problema do Brasil? É que vocês não têm consciência que dá pra melhorar sempre. Parece que pra vocês tá tudo bom. Se marcar o horário, dá pra chegar um pouquinho atrasado. Pouquinho? Se for o combinado, pode ter uma maleabilidade. E pra nós, americanos, não. Dá pra melhorar sempre. Então, parece que falta esse conceito aqui no Brasil, né? Mas vamos melhorar. Se Deus quiser, Vamos né? melhorar. A semente já foi plantada, viu? Já, estamos plantando. Tem uns bira aí, sabe? Uns cabos teimosos desses. Incansável. Graças a Deus que tem. Eu dou graças a Deus. Só não toca viola no meu programa, mas fora isso... Já fizemos um compromisso. Olha, nós vamos comer essa carne ao som da viola. Da viola. Ó, e eu vou terminar com uma frase do Shiro Nishimura. Quando a gente começou a idealizar o Nelore de qualidade, né? E aí a gente sempre, o Shiro, né? Cabeça dele é macro, né? Eu penso em melhorar tudo e ele quer melhorar mais do que eu penso 10 vezes mais. E aí ele com aquele sonho, eu falei, Shiro, e se não der certo? Eu nunca vou esquecer. Ele olhou bem pra mim e falou, doutora, se não der certo, a gente vai ser feliz comendo estoque. Então bola pra frente. Meu Deus do céu. Obrigado. Foi um Foi uma prazer. honra conversar com você, Bira. Estar ao seu lado me engrandece sempre. O prazer é todo meu. Me engrandece Vamos falar sempre. contigo Eu aprendo sempre. muito com você. Obrigado. Obrigado. Viu? Prazer estar aqui. É isso aí, brasileiros e brasileiras, né? Faz tempo que eu não ouço gente falando isso. Brasileiros e brasileiras, vamos melhorar, gente, vamos crescer, vamos acreditar no nosso potencial, porque Deus nos deu tudo que a gente precisa. Falta nós olharmos para nós mesmos, falta fazer uma ultrassonografia da gente, olhar e falar assim, olha, eu tenho tanto potencial que eu posso crescer muito mais, posso melhorar. Eu tive o privilégio, a honra, a alegria de conversar mais uma vez com a doutora Liliane Sugizawa e com meu amigo Ubirajara Oliveira Bilego, o Bira, aqui na Tecno Show Comigo 2026. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.